Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê capacidade, ó Deus, para entender a Tua palavra, para realmente assimilar, ó Deus, o que o Senhor deseja, para que façamos as coisas segundo a Tua vontade e não segundo a nossa, e para que nos submetamos, ó Deus, àquilo que o Senhor deseja, àquilo que é a Tua vontade, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos aqui. Renova as nossas forças, ó Deus, e nos dá sabedoria. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, vamos lá? Voltamos à nossa sessão de meter o pau nos outros, né? Vamos pegar mais uma galerinha aí, para a gente falar mal deles. Antes de começarmos, só relembrando, né? Quem tiver esses aparelhos, por favor, manda para o museu. Só relembrando os objetivos dessa sessão, dessa série, na verdade, a ideia é a gente olhar para essas personagens bíblicas e tirar lições a respeito do que não fazer, ok? Por isso que a série chama Biografias Manchadas. São pessoas que têm sua história narrada na Bíblia, tem um porquê disso, obviamente, e a ideia é que a gente olhe para essas biografias e entenda como não devemos proceder. Então, a gente vai falar sobre isso nesse domingo, sobre um casal muito famoso. No domingo que vem a gente vai falar sobre um rei. Aliás, hoje a gente fala sobre um rei, depois sobre um rei, depois sobre 2 reis. Então, vamos ver uma galera. E, obviamente, essas lições devem servir para a gente fazer uma autorreflexão. Como é que tem sido a nossa vida? Será que a gente tem replicado esses maus hábitos nas nossas vidas? Vamos lá. Um spoiler. Eu sei que a gente está falando de biografias manchadas, e pode parecer à primeira vista que o casal que a gente vai falar hoje não tenha sequer uma biografia para que ela seja manchada, né? A biografia já é uma mancha. Mas o tema por trás disso, aquilo que eu quero trazer à reflexão e que eu tenho sentido que é muito relevante para a gente hoje, é mais a respeito de relacionamentos, namoro, casamento e tudo mais, do que necessariamente olhar. Óbvio, a gente vai olhar para os pecados deles, né? Óbvio, senão não faz sentido. Mas é olhar mais do ponto de vista de relacionamentos. E cadê a Raquel? Raquel, me desculpe. Eu falei para você que semana que vem eu fazia 19 anos de casamento. Veja como eu sou um bom marido, é hoje. Tá? E não me deem parabéns, porque quem merece parabéns é a Silvia, tá? Mas, em suma, uma agradável coincidência. Bom, mas vamos lá. Propósito da aula é olhar para as biografias e tirar muitos ensinamentos a respeito dessas personagens. E quem são as personagens de hoje? Ó, espetáculo. Tá vendo? Pedi um sinal, já recebi. É óbvio que a foto é de 2 artistas, 2 atores aqui do Brasil, tá? De uma série que foi feita pela televisão, mas a gente vai falar do rei Acabe e da esposa dele, a finíssima Jezabel. Coisa espetacular. Vamos abrir a Bíblia, pessoal? Primeiro vamos olhar lá para 2 Coríntios 6, do 14 ao 16, por favor. Quem achar, por favor, pode ler em voz alta, já que o Lucas não está aqui ainda. Quem se dispõe? Não se ponha um jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Opa! O que tem a ver Acabe e Jezabel com jugo desigual? Eu cometi um lapso aqui no texto auxiliar. A gente vai falar de 1 Reis, do capítulo 16 até o capítulo 22, tá?
Eu coloquei a observação, texto auxiliar da lição 2, esqueci de substituir pelo... Mas a gente vai falar de 1 Reis 16, do capítulo 16 até o 22, para analisar a vida desses dois. Contexto, irmãos, em mente, a gente está falando de jugo desigual, por isso que eu falei que a gente vai falar de relacionamento, tá? Vamos lá, começando. Eu não vou me deter muito no que eles fizeram de errado, né? Porque apesar da gente vir aqui para falar mal deles, brincadeira, a gente vai entender quais são os impactos, né, dessa realidade do jugo desigual. E antes que alguém se anime, né, dizendo, não, que bom, casei com um cristão, casei com uma moça cristã, uma mulher cristã e tal, vamos ver se é isso mesmo. Bom, primeira coisa, a gente vai olhar quem foram Acabe e Jezabel, quais as atitudes deles, que falhas eles cometeram, quais as consequências que colheram e quais são as lições a aprender, e obviamente que a gente vai focar a maior parte do nosso tempo aqui refletindo aquilo que a gente tem que aprender com o exemplo deles. Acabe foi o 7º rei de Israel, e vamos lembrar, né? Israel aqui está dividida, é o reino do norte e o reino do sul, beleza? Reino do norte, 10 tribos, onde Acabe foi rei, e reino do sul, 2 tribos, ok? Ele viveu aproximadamente entre 935 e 852 anos antes de Cristo. Vlad quer me corrigir aí na datação ou não? Ainda não? Beleza. Pô, de memória, o que está acontecendo? Até o ano passado você já dava na lata, cara. Estou brincando. Eu estou falando isso porque eu tenho liberdade com o Vlad, e o Vlad manja muito de datação, tá, gente? O pai dele foi o Onri, o antigo rei antecessor. A cônjuge foi, né, essa amável Jezabel, os filhos dele. Ele reinou por 22 anos aproximadamente, entre 874 e 852 antes de Cristo. E o cara foi gente boa, viu? Muita gente boa. Mas antes de passar para Jezabel, um detalhe. Boa parte dos historiadores fala que Acabe foi um cara espetacular do ponto de vista estratégico e de gestão. Ok? Ou seja, que ele realmente foi um rei forte. Foi um rei que tomou boas decisões no sentido político, ok? E conseguiu ganhar terras, e conseguiu ganhar guerras, e por aí vai. Tem tudo isso no histórico dele, apesar do texto que a gente tem disponível a respeito dele é pequeno, né? São poucas citações, mas a gente vai olhar para algumas delas, que são as mais relevantes para a gente aqui. Mas só para ter em mente, tá? Do ponto de vista, digamos, corporativo, ele foi um cara bem-sucedido. Quem foi Jezabel? Essa sim, esposa de Acabe, óbvio, né? Ela viveu aproximadamente nesse período. O pai dela é o Et-Baal, tem Baal até no nome o cara, né? Gente boa. Rei dos Sidônios, dos fenícios. Os filhos são iguais. Pagã, idólatra, feiticeira, seguidora de Baal e Azerá, que Azerá era a deusa da fertilidade. Lembrando, Acabe era do povo de Israel, beleza? Jezabel, não. Vamos lá. Computador, você podia dar uma forcinha agora, né? Que tal? Sim. As atitudes de Acabe. Falando a respeito do reinado dele, a gente tem lá em 1 Reis 16, se vocês puderem me ajudar, por gentileza, abrindo os textos. 1 Reis 16, 28 a 30, depois 1 Reis 18, 17 e 1 Reis 21, do 1 ao 4. Quem puder, por favor, fique à vontade. Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Fez mal ao que era aos olhos do Senhor, mais do que os antecessores dele. Se vocês olharem a narrativa de Reis, vocês vão perceber que isso vai se repetindo, entendeu? Um vai sendo pior que o outro. Um vai sendo pior que o outro, ok? Então não pensem que é exclusividade de Acabe, não. Mas esse cara foi caprichoso. Fez coisas bem interessantes. 1 Reis 18, 17, quem, por favor? Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Ou seja, Elias era o profeta de Deus,
O rei, em vez de tratá-lo bem e andar na dependência de Deus, fala o quê? Perturbador de Israel. Gente boa, né? Finalmente, 1 Reis 21, de 1 a 4, e esse texto aqui é bem interessante, sabe? Para mim é um contraste, né, bem interessante, sobre um rei que é dito como forte, como um cara que, né, soube fazer as alianças, fazer as coisas ali, mas que de repente tem uma crise, eu vou chamar de mimimi, tá bom? Quem vai? 21, de 1 a 4. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, eu pagarei seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sabe aquele menino que vai jogar bola com os amigos, ninguém escolhe ele, ele pega a bola e vai embora? Não parece? Não vou tirar minha terra. Magoei. Vai lá, deita, como é que é? Virando o rosto para a parede. Não é? A Bíblia é espetacular, né? Olha o contraste desse cidadão, velho. Bom, mas vamos lá. Jezabel, essa, de novo, se puderem abrir os textos, agradeço. Essa gente boa, hein? Quem vai? 1 Reis 16, 31. Tá fácil aí, hein? Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de rei de Baal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Ou seja, primeira coisa, ele fez um acordo político, casando com a filha do rei dos fenícios, beleza? E ela fez o quê? Já trouxe o padrão dela para dentro da casa dele. E ele, de boa. 1 Reis 18, 19... Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem a mesa de Jezabel. Olha que interessante. Quantos são, Jorge? Desculpa. 450 de Baal. E mais? 850 profetas, idólatras, que comem a mesa de Jezabel. Gente, não é que ela trouxe, fez a mudança, né? Casou com o cara, fez a mudança, trouxe um santinho. Não, trouxe uma galera para comer junto com ela à mesa. Ou seja, esses caras entravam dentro do centro de controle ali do povo judeu, do povo de Israel, para quê? Para quê? Não é simplesmente trazer consigo a idolatria, não, é implantar a idolatria. E piora, né? 1 Reis 18, 4. Está fácil aí, hein? Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. O que Jezabel fazia com os profetas do Senhor? Gente boa, hein? 1 Reis 19, 2. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer: que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Olha que interessante. O que ela está falando para Elias? Depois que Elias, diante de todo o povo, mostrou que esses sacerdotes dela não serviam para nada e que o Deus dela não servia para nada, o que ela faz? Assim como você matou eles, vou matar você. Beleza? E aí Elias tem que sair fora. Manipuladora, 1 Reis 21, 7, 8. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levanta-se e coma, premie-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel.
Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Olha que interessante. Ele lá, magoadinho, que não conseguiu a vinha, o que ela faz? O que é, rapaz? Parece tonto. Você não é rei dessa bagaça aqui? O que está fazendo? Deixa comigo. Vai lá e arma todo. E para quem não leu a história, basicamente o que ela faz? Contrata alguns homens para darem um falso testemunho sobre Nabote e ele é apedrejado. Ou seja, depois de morto, o que o rei faz? Vai lá e pega. Aí ele fica felizão. Até que chega o profeta e fala para ele, mano, vai dar ruim para você também. 1 Reis 21, 25. Nunca existiu ninguém como Acabe, que... Peraí. Atenção aqui, ó, o detalhe sutil, hein? Vai lá. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Lê de novo, Gustavo, por favor. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Bacana, hein? Podia acabar aqui na aula, né? Julgo desigual, já falou tudo, né? Beleza? Não, mas vamos lá. 2 Reis 9:30. Aí tem que passar para o livro seguinte. E aí eu vou contar o contexto enquanto vocês abrem aí. Obviamente Acabe, e depois a gente vai ver a respeito das consequências dele, Acabe acabou morrendo, né? Primeiro caso de bala, quer dizer, de flecha perdida da história. E vocês acham que só tem no Rio de Janeiro? Não, lá já tinha também, só que não tinha revólver ainda, era flecha. Mas, basicamente, ele toma uma flechada, morre, né, lutando. De novo, o profeta já tinha dito que isso aconteceria. E aí, quando ela se vê numa situação delicada, ou seja, eu sou a próxima, o que ela faz? Vai lá. 2 Reis 9:30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Olha lá que bonito. Alguns comentaristas falam que ela se enfeitou, né, para ter uma morte digna. Mas alguns outros dizem que não. O que ela tentaria era seduzir Jeú para que Jeú não fizesse justiça, ou seja, não matasse ela. E nem foi preciso, né? Porque, na verdade, como é que Jezabel morreu? Ela estava perto da janela e tinha uns servos atrás. Jeú chegou e falou para os caras, quem está comigo? Aí os caras olharam para ele e falou, quem está comigo empurra a mulher. Entendeu? Criativo, né? Vamos lá. As falhas de Acabe. Acho que a gente, pelos textos, não vamos repassar, né? Mas, basicamente, se cedeu à idolatria, ou seja, começou a viver pressionado por sua esposa, né? Aquilo que era mal aos olhos do Senhor, como a gente já leu em alguns textos. E é interessante porque, no meio dessa narrativa, a gente pode perceber que, em determinado momento, ele, diante de uma situação de guerra, ele recorre ao Senhor. Inclusive, ele faz jejum e tudo mais, e o profeta vem e fala, olha, pode ir que você vai ganhar a guerra. Então, Acabe não era um ignorante a respeito da lei do Senhor, da existência do Senhor, nada disso. Ele sabia a respeito do Senhor e, quando precisou, recorreu ao Senhor. Beleza? Mas o problema é que se deixou levar pela idolatria. Foi submisso a Jezabel. Engraçado, né? O cara é rei de um reino, entendeu? Mas não é rei dentro da sua própria casa. Foi desobediente, ou seja, várias instruções que os profetas deram para ele, não cumpriu. Rebelde, ou seja, está ligado à desobediência, né? Ou seja, não fez as coisas que deveria ter feito, não obedeceu às ordens do Senhor, e o destino dele não foi nada agradável, né? Como eu já falei. Jezabel, manipulação, idolatria, assassinato, prostituição, ou seja, todo tipo de coisa ruim, conforme a gente já viu nos textos. E quais foram as consequências para Acabe? Então, 1 Reis 22:34 fala da vida dele, que ele foi... 22:34 fala a respeito da morte dele, né? Diz assim, de repente, um soldado no meio da guerra, né, ele em cima do carro lá, disfarçado, para que ninguém soubesse que ele era o rei, porque ele era a figura mais visada da guerra, todo mundo queria matar ele, então ele vai disfarçadão lá, né? Vai, né? Vou aqui de boa, tal.
E o que acontece? De repente, um soldado disparou o seu arco ao acaso, pim, né? E atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tira-me de combate, fui ferido. Só que não conseguiu sair, ficou no meio do combate lá, seu sangue escorreu pelo carro, que também era profético aquilo, né? E acabou morrendo. Então, esse foi o desfecho da vida dele. A sua descendência, 2 Reis 9, 7 e 8, por favor, quem puder. Quem lá? Quem vai? Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá, e eliminarei todos do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Olha que beleza. Descendência de Acabe. Darei fim a toda a família de Acabe. Eliminarei todos os do sexo masculino. Por quê? Para não ter descendência. Posteridade, Miqueias 6, 16. Não precisam abrir, eu tenho aqui, por favor. Porque vocês têm obedecido aos decretos de Onri e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Ou seja, povo vivendo em idolatria, o que acontece? Aviso, ó. O que vocês viveram, o que vocês estão fazendo é igual a de Acabe. Olha o que aconteceu para ele, olha o que vai acontecer para vocês. Então, as consequências para a vida, descendência, posteridade de Acabe. Jezabel, sua vida não tem nem o que falar, né? Ou seja, morreu de forma melancólica, a morte dela foi, né, promovida. E a posteridade, a gente tem lá Apocalipse 2:20. Quem pode ler? Olha que interessante. A menina foi tão boazinha, tão legal, que lá em Apocalipse a gente vê o nome dela associado ao quê? Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. O que ele está falando aí? Jezabel, o nome dela lembrado lá em Apocalipse. Quem que é essa mulher? Idolatria, prostituição, ou seja, o nome dela associado a isso. Que corrompeu os servos do Senhor para praticarem o mal. Está aí o texto que fala que ela levou Acabe, ela pressionou Acabe, né, para que ele tomasse outra direção que não a de Deus. Jugo. Quem sabe o que é jugo? Agora já viram, né? Pô? Foi pouco criativo isso. Gente, isso daqui é o jugo. Essa travessa que fica em cima do boi, né? Eu ia falar do pescoço do boi. E que une os bois para determinada atividade, normalmente para fazer força, ou para levar alguma coisa. Naquela época, isso era muito usado para levar arado, né? Para arar a terra, entendeu? Então você amarrava 1, 2, quantos bois fossem, né? Dependendo da necessidade de força, e através daquela argola ali, ó, você amarrava uma corrente que, né, puxava, né, o implemento que tivesse atrás. Hoje a gente não vê mais isso por conta dos tratores. Mas o jugo é usado na Bíblia como sinônimo de aliança, né? Pouca gente se dá conta disso. E aí eu trouxe alguns textos aqui. O primeiro deles está lá em Eclesiastes 4, de 9 a 12, não precisam abrir, eu leio. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras jamais se rebenta com facilidade. O que ele está dizendo aqui? Por que ler esse texto a respeito de 2, né? Por que 2? Porque um ajuda o outro. Qual é a ideia desse implemento? Ou seja, conferir união para ter mais força. Ou seja, é somar
para multiplicar, ok? Quando a gente olha o contexto disso, né, pro casamento, pro namoro, pro noivado, ou seja, pro relacionamento pessoal, isso é extremamente relevante. Eu peguei uma citação do Tiago Zambelli, que fala a respeito do jugo desigual, mas antes da gente olhar para isso daqui, vamos pensar como Deus fez as coisas, como Deus construiu as coisas. Quando Deus fez o homem, ele olhou para o homem e falou, não é bom que o homem esteja só. Ok? E todo mundo começa por esse texto. Mas se você der um passo antes, você vai lembrar que Deus fala, vamos fazê-lo, né? Fala na Trindade, vamos fazê-lo à nossa imagem e semelhança. E eles não eram só, né? Apesar de ter a mesma essência, eles eram 3. E a ideia de Deus fazer, né, os animais de 2 em 2, né, para a procriação, e de ter feito o homem, é para que o homem também, né, ou seja, tivesse a sua descendência. E aí, a gente muitas vezes se coloca em jugos desiguais, sem se dar conta de que Deus fez desse jeito com uma finalidade. E qual é a finalidade? Como eu falei antes, é o mesmo princípio do jugo. Você se une a alguém, ok? Para gerar algo, para produzir algo. E quando você se une a alguém e não produz algo, está errado. Tem alguma coisa errada. A gente vai ver isso mais para frente. Voltando um pouquinho para falar de jugo desigual, lembrando de Acabe e de Jezabel, eu peguei essa definição do Tiago, que eu achei bem assertiva. Jugo desigual é um relacionamento consensual que envolve intimidade, afinidade, amizade entre um crente e um incrédulo. Tudo bem até aí? Todo mundo pegou? Mas que compromete e deteriora a comunhão do salvo com o Salvador. Como assim? Vamos ver mais adiante? Exemplos de jugo desigual. Nossa, que defeitos especiais. Primeiro que é legal, né? Entendeu? Isso é bíblico, gente. Vou ler já, isso é bíblico. Vocês podem não acreditar, quer ver? Vou achar o texto aqui, já. Alguns textos que falam sobre o jugo, né? Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Ou seja, questionando, né? Como é que pode ter um, né? Como é que vão andar juntos se não tiver acordo? Amós 3:3. Jesus falando a respeito de jugo, né? Não do jugo desigual, mas de jugo. Lá em Mateus 12:25 ele fala, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E ainda em Mateus 11:28 e 30, Jesus fala sobre o jugo dele, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, falamos de Acabe e Jezabel, falamos a respeito de jugo, todo mundo entendeu? Perguntas, dúvidas, questões? Se vocês não têm questões, eu tenho questões. Qual a finalidade principal do casamento? Por que Deus instituiu o casamento? Vamos lembrar, lá na criação, Gênesis 1, 27 e 28. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Beleza? Somos a imagem de Deus. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus constitui homem e mulher, beleza? Como seus representantes na terra, para cuidar de tudo aquilo que ele fez, inclusive dominar sobre tudo que ele fez. Fato é que com o pecado nós perdemos parte disso, ok? Tudo bem? Tenta dominar um leão hoje. Quietinho, deita, rola, vai dar certo. Por isso, e aí Gênesis 2, 24, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, por que Deus fez o casamento? Por que Deus instituiu? Qual a finalidade do casamento? Unir 2 pessoas à sua dependência, ou seja, à sua dependência, para cumprir com o plano dele. Ou seja, cuidar da terra, preencher a terra, ter descendência, mas principalmente para glorificá-lo e servi-lo. Ok? O jugo desigual
é apenas no casamento? Sim ou não? Ainda bem que eu fiz uma aula antes com o Vlad e ele me respondeu. Veja, você pode ter julgo desigual em qualquer relação. Aliás, muitos comentaristas falam que os textos da Bíblia estão voltados, sim, para qualquer tipo de união ou de relacionamento onde você tenha intimidade, ou seja, onde você esteja próximo de. Se você pensar numa sociedade, por exemplo, de uma empresa, às vezes você passa mais tempo com o seu sócio, né, dentro de uma empresa, do que você passa com a sua esposa. Entendeu? Ainda mais com os workaholics, né? Mas isso pode ser um julgo desigual? Pode. Beleza? Isso pode atrapalhar a sua vida com o Senhor? Pode. Sem dúvida que pode. Seu sócio quer dar propina para algum fornecedor ou para algum cliente e você não quer dar. Por quê? Porque isso não é correto. E aí, como é que você soluciona isso? O julgo desigual pode ser desfeito após o casamento? O que significa isso? Não, eu casei, ele não era cristão. Mas depois que casei, eu falei de Jesus para ele, ele aceitou a Cristo. Alguém conhece algum caso desse aqui? Conhece, Lucas? Deu certo? Que bom. Eu não tenho nenhuma referência nesse sentido. Eu tenho referência só no sentido contrário, de casamentos baseados em julgo desigual que não deram certo. Aliás, em alguns casos, desastrosos. Ok? Ó, que benção. Que bom, graças a Deus. Ele o quê? Ah, mas já tinha a base. Ah. Olha que benção. Parabéns. Bom ouvir isso. O julgo desigual pode ser feito após o casamento? Temos casos aqui, então, presentes que sim, beleza? Mas é a exceção. É a extrema exceção. Vocês podem ter certeza disso. Ok? Oi. Há uma ideia baseada nas exceções de que isso pode ser feito. Então, se a gente parte do princípio que a Bíblia diz que não é para fazer e a gente faz, já de princípio, aí a misericórdia de Deus, que a gente quer jogar com a misericórdia futura, a gente fala, ah não, Deus vai ter misericórdia. Esse não é o pensamento. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Deus é misericordioso, salva todo mundo, prostituta, ladrão, eu, tudo. Mas se a gente parte desse princípio, de que algumas exceções deram certo, eu creio que aí esteja o grande problema. Sem dúvida. Sem dúvida. Perfeito. Obrigado pelo comentário. É isso mesmo. Oi, Yuri. Eu tenho uma dúvida sobre essa situação que você colocou. Do jeito que o Zambelli descreveu o julgo desigual, estou colocando aqui uma situação entre sócios, por exemplo. Sim. O julgo só é desigual se o meu relacionamento com o meu sócio começa a afetar a minha vida com Deus, certo? Começa a ser influenciado por ele ao invés do contrário. Então, existe a possibilidade de sociedade entre um cristão e um pagão onde aquilo não é julgo desigual. Sim. No casamento também, ou é regra? A partir do momento que existe um casamento... É que é diferente, né, Lucas? Você há de convir que, assim, dentro do casamento, cara, a possibilidade, e a gente está pegando um caso aqui, né, real, e a gente tem um caso real aqui, a possibilidade é muito maior, né? Por quê? Porque sociedade, cara, apesar de você ter intimidade, de você ter convivência e tudo mais, não afeta diretamente a sua vida ou intimamente a sua vida, né? Tem gente que consegue, sabe, isso aqui é trabalho, consegue, não tem problema, mas dentro do casamento não, né, cara? Dentro do casamento está dentro da sua vida, então... Exato. O princípio de ser desigual, você viu ali, ó, a figurinha, né, do boi, esqueci de falar desse daqui, né? Pouca gente dá, mas espera aí, você pega um boi forte ou maduro espiritualmente, aí você pega alguém que, pô, não tem noção disso. A gente vai ver a consequência disso daqui. Por quê? Porque, cara, quantas vezes você teve uma experiência onde as pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, ou têm conhecimento, ou não têm convivência com Cristo, não entendem coisas que você vê, que você entende, que você tem discernimento. Né? A própria Bíblia fala, eles acham que isso é loucura. Então, qual a dificuldade de você levar isso para o casamento? Exatamente essa. A pessoa do outro lado não vai entender. Entendeu? Quantas vezes Cadê minha mulher? Está aqui? Oi? Você veio,
Não, deixa eu maneirar. Tá vendo? Eu já não posso usar o exemplo, brincadeira. Mas Silvia se converteu 1 mês antes do casamento. E eu tinha colocado diante de Deus, cara, se não se converter, não caso. Beleza? Ela só soube isso depois, tá? Porque senão influenciava a gente. Pô, peraí, tem que ser honesto. Só que o que acontece? No começo do casamento, muitas coisas que eu falava para ela, ficava borboletando. Mas não pode ser assim. Mas como não pode ser assim? Está escrito na Bíblia, lógico que é assim. Hoje não, hoje, né, também depois de 19 anos, se não tivesse aprendido, né? Mas eu tinha dificuldades. Então, veja, mesmo ela sendo convertida, você tem essa dificuldade, cara. Você não tem como, entendeu? Assim, por isso que, de novo, exceção é exceção. E a gente vai ver que muitas vezes, né, já estou dando spoiler, tá vendo? Espera aí, Lucas, depois eu respondo. Vou dar spoiler. Vamos lá, onde é que eu estava? Aqui. Pode haver julgo desigual entre crentes? Oi, Farati. Por favor. O conceito que vai por aí é um conceito amplo. Sim. Contexto teológico da cara, tudo desigual é colocado com qualquer associação de incrédulo para a prática de idolatria, Sim. imoralidade e qualquer outro tipo de iniquidade. Eu costumo exemplificar com os 3 itens. Isso. Desigual. Não cabe um incrédulo para praticar idolatria, imoralidade Iniquidade. e outro tipo de iniquidade. Infelizmente, o termo se tornou sinônimo de proibição de casamento. Sim. Com um incrédulo. A proibição de casamento com um incrédulo, embora seja contemplada amplamente no conceito individual, ela é amplamente proibida na Bíblia em vários. Sim, sim. Boa. Inclusive aqui em 1 Coríntios 7, né? Ele fala, a mulher que está ligada enquanto vive o marido, contudo se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. A orientação Boa. casamento com pessoas paganas é proibido. Agora, uma vez feita esta aliança, ela não pode ser desfeita. Isso. O próprio Senhor diz aqui em 1 Coríntios, né? Se a irmã tem um marido incrédulo e ele consciente. Não deixa uma. Não abandona. Uhum. Então, se fez essa aliança, contrariou o Senhor e fez a aliança, não pode divorciar. Essa é a vontade de Deus. Uma sociedade com incrédulo que vai ser igual se desfaz com uma sociedade. Sim, sem dúvida. Casamento misto é proibido separado. Desobedecer o casal tem que ficar casado. Então, é uma decisão de desobediência que vai ter impacto pro resto da vida. Sim. Se fizer essa aliança, você vai estar desobedecendo a vida. Então, eu não costumo usar, para uma questão de não fazer confusão terminológica, julgo desigual para casamento. Eu costumo usar o termo casamento misto. Boa. Tá? Casamento misto é uma coisa bem específica. Desigual é uma coisa um pouco mais ampla. Sim, verdade. Embora possa incluir o casamento, não é sinônimo disso. Não, perfeito. Todo mundo ouviu? Não? Ah, você não ouviu? Justo você? Ah, a Kênia está aí? Vocês não ouviram porque vocês estavam conversando. O Vlad estava falando basicamente que julgo desigual é um termo amplo, ok? E que casamento misto é o termo mais apropriado para falar a respeito desse tema. E que julgo desigual é mais amplo, por quê? Porque envolve sociedade, envolve qualquer coisa que você tenha com um não cristão. E que, para o casamento misto, se você tomou a decisão de casar com um não cristão, que não é a desejo de Deus, o que você tem que observar é que você não deve deixá-lo, porque a própria palavra assim o disse. Então, quem não casou, pense bem. Pode haver julgo desigual entre crentes? Quem falou assim? Agora explica. Nossa, ainda bem que não fui eu essa. Senão eu tomava o meu 5º cartão amarelo esse ano. Lembra que eu falei no começo? O jugo serve para quê? Para produzir algo, para multiplicar, para fazer algo. Então você pode ter jugo desigual entre crentes? Claro que você pode.
Sempre que a gente tem a oportunidade, eu e a Silvia, de dar aconselhamento para casais, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, e aí está baseado até na última pergunta, né? Qual deve ser a estrutura familiar apropriada? Por que eu falo isso? Muita gente acha que o homem, o status de homem, o sacerdote do lar, é o cara, o herói, é o cara que provê, Desculpa, para mim, furadíssimo isso. Você tem que ser o sacerdote? Sem dúvida, porque temos que ser sacerdotes do Senhor. Mas a verdade é que esse relacionamento só dá certo se você tiver dependência de ambos, e conexão de ambos. Quando eu digo conexão, é convivência e intimidade com o Senhor. Beleza? Quando é que o jugo vira desigual? Quando um tem comunhão com o Senhor, constante, e o outro está o quê? Borboletando. Vem na igreja, participa da programação, não sei o quê, mas não tem robustez espiritual, não tem intimidade com o Senhor, não vive uma vida com o Senhor, não tem, qualquer dependência, e aí depende do marido ou depende do cônjuge, entendeu? Isso para mim é tão ruim quanto o jugo desigual. Por quê? Não, mas aceitou a Cristo. Conhecereis a árvore pelos frutos. Que fruto que está dando uma criatura dessa? E como é que espera que as coisas vão bem? Infelizmente, a gente tem casos, inclusive de separação, onde a gente vê, mas como é que pode, cara? Estava dentro da igreja. Como é que pode? Está dentro da igreja, desculpa, não significa absolutamente nada, infelizmente. Então, você pode ter um jugo desigual dentro do casamento? Eu creio que sim. Por quê? Porque é fraqueza. Tem um fraco ali. Você vê, o texto de Eclesiastes diz o quê? Se um cair, o outro carrega. Beleza? Só que você não pode carregar a vida inteira, né? Ou seja, tem que estar junto, tem que estar desenvolvendo. Tem que estar... Eu falei do caso da Silvia, porque, de novo, amor, antes de você chegar, eu falei que hoje a gente faz 19 anos de casado, tá? Depois todo mundo vai dar parabéns para você, porque quem não me conhece sabe, quem me conhece tem certeza que você é a parte boa do casamento. Mas, em suma, brincadeiras à parte, se tem um doente, o outro leva, beleza? Mas existe uma alternância ali, um cuida do outro. E quando você não vive uma vida diante do Senhor, para o que o outro serve? Para te exortar, para te levar a refletir. Ou seja, o tempo todo você tem que fazer isso. Você fez sua devocional hoje? Você leu a Bíblia? Você orou? Vamos orar junto? Faz tempo que a gente não ora junto. Vamos fazer uma devocional entre nós aqui? Ou seja, tem que um provocar o outro para isso acontecer. Entendeu? É assim que você se fortifica. Agora, qual é o grande problema do jugo desigual? Um jovem hoje, Vou chegar lá, tá? Para os não casados, aqueles que estão namorando. A gente fala de um monte de coisa, Filho de quem que é? Escutei uma mãe aqui da igreja falando assim, nossa, mas aquele menino é tão bonzinho. E aí eu falei, mas tem que ser bonzinho? O que é bonzinho? O que significa bonzinho? Não, ele é educadinho. E? O que diz que é educadinho? Aí precisa tomar cuidado, Se for muito educadinho, precisa tomar cuidado. Hoje em dia, olha, salvo pelo gongo. Bom, eu falava antes do intervalo a respeito do exemplo, que a mãe falou que o menino era bonzinho. Só para terminar o raciocínio e não ser penalizado, a pergunta aqui é, legal que seja bonzinho, mas será que bonzinho é a referência? Será que bonzinho é o que deve permear a escolha do nosso cônjuge e tudo mais? Fazendo uma afirmação aqui, até para corroborar com os insights que eu recebi no intervalo aqui. Veja, existem exceções, como a gente viu aqui, meu caso, que a Silvia se converteu um mês antes, Karina e o Wesley, a Karina veio aqui puxar a minha orelha. Existem exceções? Existem exceções, ok? Existem exceções. Só que a gente deve seguir o quê? A normativa, não a exceção, porque senão, o irmão ali até contribuiu muito assertivamente com isso, ok? A gente deve seguir a Deus, a gente deve seguir os seus preceitos, não esperando, por exemplo, contar com a não, eu faço errado, depois Deus corrige lá. Não, a gente tem que seguir aquilo que a palavra nos ensina. Por quê? Porque senão, desculpa, pode ser que dê certo, pode ser que não, Entendeu?
Eu coloquei aqui, ó, qual deve ser a estrutura familiar apropriada para um casamento exitoso? Uma pena que eu não achei, eu queria uma foto que tivesse a cruz e, né, o homem, os cônjuges debaixo da cruz, né? Eu já comentei algumas vezes aqui na igreja que quando a Beatriz era novinha, presta atenção, menina, quando a Beatriz era novinha, um dia a Silvia, não sei o que eu fiz lá, eu acho que abriu um pote de alguma coisa, né? Foi isso, amor? Me lembra? Bom, sei lá, fiz alguma coisa e aí a Silvia falou para a Beatriz assim, papai é nosso herói. Eu falei, nunca mais repita isso. Eu não subi numa cruz. Nosso herói é Cristo, beleza? Nosso pai é Cristo, é Ele que tem que ser louvado, Ele que tem que ser glorificado. Porque senão o que acontece? Você cria uma... Está errado. Somos seres humanos, somos pecadores. No grupo de discipulado, algumas semanas atrás, um dos jovens chegou para mim e falou assim, ele falou, comecei a namorar, parabéns, tal, não sei o que. Eu falei, como é que você explica, né? Como é que você resume, né, o fato de você começar a namorar? Qual a compreensão que você tem? E ele falou o seguinte, cara, nós começamos a ler um livro, e desculpe, eu não vou lembrar o nome do livro, e ele falou assim, 2 seres imperfeitos que se unem buscando servir a perfeição. Eu falei, cara, que definição. Devia ter guardado o nome do livro, né? Mas, em suma, olha a definição, olha a cabeça desse menino. Eu falei, cara, espetacular, espetacular. 2 seres imperfeitos que se unem buscando servir a perfeição. É isso. Acho que um monte de gente já escutou isso, né? Acho que até o próprio Fernando falou isso já. Casamento é um milagre, gente. Vamos combinar? Até para você, Raquel, que casou com um lord inglês, Mr. Feltrin, um gentleman. Ele e o Pepe fala para você, gente. Admira esses caras, hein? Nossa, queria ter 1% da elegância. Mas sem falar dos outros, né? Voltando para mim, gente, a Silvia fala, como que a gente é diferente? Eu falo, Jesus, é gritante o negócio. E dá certo. Dá certo. Mas por que dá certo? Ela dependente de Cristo, eu dependente de Cristo. Nós dois buscando a mesma coisa. Fazer o quê? A vontade de Deus. Obedecer a Deus. Yuri, vocês sempre acertam? Não erramos, nossa, mas erramos muito, muito, muito. Mas a motivação do nosso coração qual é? Às vezes a Beatriz chega, né, na ânsia dos 16 anos dela, cheio de ideias e de coisas tal, e a gente fala, vamos orar. E eu sei, filha, que você está me escutando aí, que você fica até meio, né, chateada, né? Nossa, por que não dá uma resposta agora? Vamos! Não é legal, né? Na ânsia de fazer? Não. Não. A Silvia hoje compreende, mas algumas vezes ela fala assim para mim, ainda está pensando? Que tanto você pensa? E, gente, eu não estava pensando, eu estava orando, cara. Espera aí, decisão. Quem é pai de família, quem é sacerdote do lar, sabe a responsabilidade que a gente tem. Por quê? Porque você erra, todo mundo sofre a consequência. Então, o que você quer fazer? Você quer acertar. E como é que você acerta? Dependendo de Deus. É tão simples quanto isso. Por que o jugo desigual é um problema? Porque o cônjuge não vai entender isso. Porque o cônjuge não vai entender que você tem uma dependência de Deus e que você precisa e você quer fazer a vontade de Deus. Por isso o jugo desigual é um problema, é uma armadilha. Mas tem exceção. Glória a Deus por isso. A misericórdia do Senhor. Está claro isso. Está claro isso. No meu caso, no caso do Wesley e de tantos outros. Agora, normativamente, o que a palavra ensina? Procure alguém que te empurre para Deus, não que te afaste de Deus. Não, mas espera aí, do jeito que você está falando, acabamos de ver Jezabel. Mas não precisa ir tanto, né? Não precisa trazer o sacerdote de pagão para almoçar em casa, não precisa de nada disso. É simplesmente, você vai mesmo na igreja? Dá outro testemunho aqui. Quantas vezes, todo domingo a gente tinha que almoçar na casa da minha sogra. Brincadeira, gente. Minha sogra é uma mãe para mim de verdade, tá? Não é porque a Silvia está aqui, não. De verdade. Só que a gente ia domingo. Domingo é dia de ir na igreja, cara. Não tem conversa. E às vezes eu chegava lá e minha sogra, coitada, não entendia, né? E ela falava assim, mas você tem que ir de novo? Você já não foi de manhã? Fui. E por que de novo? Porque de manhã é uma coisa, de noite é outra. Quando a Beatriz nasceu, ela falava assim, nossa, essa menina não sai da igreja, por que vai tanto na igreja? E olha como Deus é bom.
Depois de muitos anos vendo e acompanhando isso, hoje ela dá graças a Deus da Beatriz estar na igreja. Por quê? Porque nós temos uma sobrinha, não que seja uma má pessoa, nada disso, mas ela vê os costumes de um e os costumes da outra. Hoje ela entende, pô, peraí, aquilo é um investimento que vocês fizeram, né? De manter ela o maior tempo possível na igreja ou em contato com as coisas de Deus. Mas veja, uma pessoa de fora, se fosse um cônjuge, talvez não entendesse isso. De novo na igreja? Por que tanto ir na igreja? Tem que ler a Bíblia tanto assim? Eu já escutei de gente que se converteu e veio para a igreja, né? A família perguntando, mas por que você lê tanto a Bíblia? O que tem tanto para você ler ali? De novo você está lendo a Bíblia? Essa é a dificuldade de você ter um jugo desigual. Para os que estão namorando, vocês acharam que eu ia esquecer, né? Marcela. Falei ontem, né? Não, mas a Marcela está dentro. Vamos lá. Mesmo que o cristão ache que seu namorado ou namorada é uma pessoa legal, melhor do que muitos cristãos, não existe a possibilidade de caráter digno, ou seja, dele ter um caráter digno longe de Cristo. Está lá em Isaías 64:6, falando a respeito dos nossos esforços, né? Em termos do propósito divino para o casamento em nossa vida, não é possível ter verdadeira comunhão. O que o Davi Merck está falando aí? Lembra que eu falei? A mãe aqui da igreja? Nossa, aquele menino é tão bonzinho. Querida, você não precisa de um genro bonzinho, você precisa de um genro cristão. Oi? Cristão é bom. É que aí depois vem a lista de requisitos, né? Boa família, tal, não sei o quê, entendeu? Mas é cristão. Muita gente me criticou ao longo da vida, e Beatriz, se você envergonhar o papai, você vai ver o que eu faço com você. Porque eu sempre falava, nossa, mas tem que estudar na escola X, na escola Y, na escola não sei o quê. Desculpa, esse não é meu objetivo. Meu objetivo para a Beatriz é torná-la uma serva do Senhor. O resto vem como consequência. Desculpa, isso sempre esteve na minha cabeça desde que ela nasceu. O nosso esforço é, seja uma serva do Senhor. Minha oração, não se afaste do Senhor. Meu exemplo, mostrar para ela que nós dependemos do Senhor. Mostrar para ela que o pai dela é o Senhor. Esse é o meu objetivo, beleza? E agora pensa em namorar. É bonzinho o menino. Que bonzinho, rapaz. E o rapaz veio falar comigo terça-feira. Veio. Não, ele ganhou 100 pontos de ter vindo. Já ganhou 100 pontos. Já ganhou uma, né? Entendeu? E chegou lá todo pimpão. Entendeu? Vê lá. Nunca me chamou de senhor, sempre me chamou de tio, velho. O senhor está bem? Falei, está nervoso? Um pouco mais que o normal. E sabe o que ele achou que fosse perguntar? Você está trabalhando, você está não sei o quê, não sei o quê? A primeira coisa que eu perguntei para ele, conta para mim sua conversão. Espera aí, eu educo minha filha para ser uma serva do Senhor e eu quero o que para ela? Um menininho bom, de boa família, rico, com boa carreira, estudando uma faculdade? Não, eu quero um cristão para ela. Está aqui. Não é interessante isso? Quem é a família? Faz o quê? Fala, Karina. Eu sempre falei no caso o seguinte, você vai achar aquilo que você procura e aquilo que você é. Então, não adianta orar para que o meu filho ache uma moça que é crente, filho do Senhor, se dentro de casa eu não estou aplicando isso para o próprio filho. Ele vai buscar aquilo que ele é. Sim. Aquilo que ele admira. Então, é isso aí. É uma lição séria. E tem muita lição minha boca também. Eu concordei. Claro que você concordou, né? Quem tem, cuida, né? Olha só, uma coisa interessante. O quê? Que pressão é essa? É parente dele? Vai te pagar o almoço hoje? A primeira coisa que eu falei foi o seguinte, dado o pedido, eu falei assim, se você tem a expectativa de sair daqui com um sim ou com um não, você rodou. Não tem sim ou não, beleza? Segunda coisa que eu tenho que fazer, independente se vai ou não vai, eu tenho que contribuir com a vida desse menino. Beleza? Eu falei para ele, cara, duas coisas. Nós vamos trabalhar a respeito de sua vida espiritual e sua vida como homem. Beleza?
Tem que ter uma perspectiva aqui. Então a gente vai trabalhar junto com isso. Beleza? E lá na frente pode ser que sim, pode ser que não. Não, verdade. E veja, uma coisa importante, não faço isso para postergar, não faço isso para enrolar, para desencorajar, pelo contrário, entendeu? Independente do que vai acontecer, se eu tenho a possibilidade de contribuir para a vida desse menino, por que não? Por que não? Não sei quantos de vocês sabem, nós temos uma iniciativa dentro do Ministério de Homens de mentoria para jovens. Entendeu? Qual é a ideia? Jovens maduros auxiliando esses jovens que muitas vezes não têm definições claras, não têm referências, não conversam às vezes com o pai ou com mãe a respeito de assuntos e querem alguém de fora para dar um pitaco, para ouvir e tal, obviamente baseado na Bíblia. Então eu seria hipócrita, né, participando disso e não fazendo isso, entendeu? Grupo de discipulado, a mesma coisa. Qual é a ideia? Ajudar esses jovens a terem direção, olhar perspectiva e tudo mais, entendeu? Então, se ele vier a ser meu genro, filha, fica tranquila, tá? Daqui 1 ano e meio, mais 18 estágios, acho que ele vai estar pronto. Mas, gente, voltando aqui, muitas vezes a gente se preocupa com coisas desse mundo, por quê? Porque a gente é bombardeado o tempo todo por preocupações desse mundo. Quando o nosso olhar, quando a nossa visão deve ser o quê? As coisas do reino. Olha como é natural. A primeira pergunta, né? O que ele faz? O que ele estuda? Quando devia ser, quem é ele? Como é que ele aceitou Jesus? Eu tive uma oportunidade muito interessante, e alguns de vocês já sabem disso. Eu fui trabalhar uma vez no Insight for Living, que é a organização do Charles Swindoll, e passei por uma pancada de entrevistas durante a semana toda, e no último dia eu fui conversar com o Chuck Swindoll, e a esposa dele, a Cíntia. A Cíntia é a pessoa que coordena todo o ministério dele e ele é a figura por trás do ministério. E a gente sentou num restaurante, eu, obviamente, né, nervoso e tal, e chegou e começou ali, aquela introdução ali, né? Oi, tudo bem? E eu olhando para o cara, é o cara mesmo, né? Aquele negócio, né? E tá. Aí a esposa dele falou, bom, então vamos lá? Yuri, conte um pouquinho para mim da sua vida profissional. Ele delicadamente, é um gentleman, é quase um Marcelo Feltrinho, eu diria, pôs a mão no braço dela e falou assim, meu amor, vamos começar pelo mais importante? Virou para mim e falou, conte-me a sua conversão. Tá vendo? Eu fiz com o menino que eu aprendi com o Charles Swindoll, tá? Cara, achei aquilo espetacular. Pô, peraí, nós estamos falando de reino, então adianta você ver minhas credenciais humanas, o meu currículo? Não, você está falando de reino. Como é que a gente vai? Eu vou comparar banana com laranja? Vou falar de coisas espirituais? Isso não existe. Percebe? E no casamento é a mesma coisa, no relacionamento é a mesma coisa. De novo, 2 imperfeitos se unem para quê? Para servir a perfeição. Um tem que contribuir com o outro, um tem que empurrar o outro, um tem que motivar o outro, um tem que cuidar do outro. Se tem um jugo desigual, ou se alguém não entende a missão, o que é para fazer, como é que vai funcionar? Sigamos. Segundo Mark Driscoll, 3 motivos para não dar certo o jugo desigual, ou melhor, casamento misto, ou relacionamento misto. O não cristão não tem a mínima condição de entender quem você é, por não conhecer Jesus a quem você serve. Não dá. Não alcança. Pelo fato de que a palavra de Deus é a autoridade máxima no casamento cristão, um relacionamento com alguém que não confia na Bíblia cria 2 sistemas de valores no casamento que muitas vezes se contradizem. E olha que coisa interessante. A gente começou o grupo de discipulado, né? Que assunto vocês querem falar? A moçada na flor da idade. Queremos falar de namoro, de casamento. Legal. Vamos entrevistar os caras. Beleza. Conta aí para mim, o que você sabe de Bíblia? Não, faz uma pergunta aí, beleza. Segunda pergunta, eu falei, beleza, vamos começar lá de Gênesis. Quando a gente chegar em Apocalipse, a gente passa o seguinte, é falar de namoro. Por quê? Como é que você vai falar de base de casamento cristão, ou baseado na Bíblia, se o cara não tem fundamento bíblico? Como é que você exorta? A mulher não quer... Crianças, fecham os ouvidos. A mulher não quer fazer sexo com o marido. Está lá, tem que falar de 1 Coríntios 7. Vai entender? Não. E o que a gente vê hoje em dia? A gente até fica sabendo, né?
Casamentos onde a moça fala, não, por que não? Não, ou você deixa eu fazer aquilo, né? Ou então durmo de calça jeans. Gente, não dá. São 2 pesos e 2 medidas. Não vai funcionar. Nos tempos difíceis, inevitáveis, né? São inevitáveis, o casal não terá um mecanismo mútuo de lidar com o pecado que interferirá no relacionamento. De novo, a gente sabe que todo mal da humanidade procede do pecado. Então, quando você está numa crise de casamento, muito provavelmente tem pecado envolvido. E aí? O que você faz? Como é que você trata isso? Ah, não, mas o IBGE disse que tem muito divórcio por conta da pandemia. E a Bíblia fala que tem muito divórcio pela dureza do seu coração. Por quê? Porque ser longe de Cristo é um pilantra. Entendeu? Se afastou. E aí que está o X da questão, né? Está desigual, a balança não está legal ali. Entendeu? Tem um que está lá embaixo, tem um que, né? Sabe, os dois vão meio... O que você acha que vai dar no futuro? Se um não empurrar o outro para Cristo, o que você acha que vai acontecer? Eu gosto muito de Josué, entre outras coisas, né? Lá no capítulo 1, quando Deus fala para ele, né? Ser forte e corajoso. Achei isso espetacular, né? Sua parte, Josué, seja forte e corajoso, beleza? E o resto eu faço. Tamo junto, beleza? Vai lá. E chega no fim do livro de Josué, ele fala para o povo lá, e aí? Se não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O que o Josué está falando aqui? Escolha. O que ele está escolhendo? Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Servir ao Senhor, muitas vezes a gente acha que é distante, né? Ou seja, é vir na igreja, é ter serviço, é participar da aula, é participar do semear, do programa de férias, tem ocupação, né? Graças a Deus por isso. Mas o que é servir ao Senhor? Qual que é a base do teu serviço ao Senhor? Como é que funciona isso? Oi? Amar a Deus. O que é amar a Deus, Elô? Tipo, nunca responda porque alguém vai te perguntar outra coisa em cima, né? Oi? Obedecer. Lembra de Saul? Oh, não pode dar spoiler. Lembra de Saul? Não quero sacrifício, quero obediência. Você me ama? Então me obedeça. Servir a Deus, ao contrário do que muita gente pensa, né? Vem aqui no domingo, tudo bonito, cheiroso, aquela coisa toda, participa das coisas. Não, servir a Deus é desde a hora que você acorda na sua casa. Tudo remelento lá, tudo amassado, né? Com cara de fronha, entendeu? É dali você fala, Deus, vamos lá, mais um dia para mim servir ao Senhor. Que o meu falar, que o meu agir, que todo o meu proceder seja para a tua honra e para a tua glória. Quantas vezes a gente faz isso? Não mente que ele está vendo. Quantas vezes a gente faz isso? Hoje estou saindo de casa a glorificar o Senhor. Com o quê? Com tudo que eu falo, com tudo que eu sou, inclusive com os meus relacionamentos. Para quem é casado, o seu casamento glorifica o Senhor? Para quem está namorando, o seu namoro glorifica o Senhor? Para quem vai namorar, sua vida glorifica o Senhor e o seu pretendente ou a sua pretendente, nada direto a você, tá, filha? Realmente glorifica o Senhor? Esse é o teu interesse? Ah, não, eu estou interessado pelo bonitinho. Mas não é crente, não tem problema, é bonitinho. O que você espera colher lá na frente? Você espera acabar como Acabe? Acabar como Acabe é bom, né? Acabar como Acabe e Jezabel? Só desgraça. E sabe o que é o pior? Só desgraça para eles e desgraça para todo um povo. E não pense que isso é diferente com a gente hoje. Sabe por quê? Você leva a família junto. Né? Não diz já que quando junta, vem o pacote, né? Vem a galera. Entendeu? E todo mundo sofre com isso. Todo mundo sofre com isso. Então, qual deve ser o nosso discernimento? Especialmente, né, os pais. O Wesley está tranquilo já, né? Tranquilo. Deixa eu ver quem mais aqui. Ele já tem um monte. Hã? Amém. Essa é a vantagem de começar cedo, tá vendo? Mas qual deve ser o nosso procedimento agora? Tipo assim, já casei.
Já casou? Investe na sua mulher, investe no seu cônjuge. Lê a Bíblia com ele, ora com ele. A gente tem um livro, por coincidência, do Charles Swindoll. A gente leu o mesmo livro de devocional 3 anos seguidos. O mesmo livro. 365 devocionais, a gente leu o primeiro ano. Cara, o livro é muito bom. Lemos no segundo ano, lemos no terceiro ano. Aí a Silvia cansou e falou, seja mais criativo, né? Compra outro livro, né? Mas por quê? Porque foi uma bênção para a gente fazia devocional todo dia juntos. Pô, que coisa espetacular. Uma fase de crescimento dos dois. Aprender, nunca fui casado, né? Beleza? E aí, como é que você aprende? Como é que é a vida no dia a dia? Morei 16 anos sozinho. Imagina você pegar um cidadão que mora sozinho, sem horário, sem não sei o quê, de repente você, entendeu? A única coisa que eu tenho mágoa até hoje, tá, amor? Já que você está escutando, é que você comprou umas camisas que não são azul. Quando ela casou comigo, só tinha camisa azul. Olha que coisa. Entendeu? Aí comprou uma rosa e tal. Assim. Mas veja, eu tive que aprender. E como é que a gente aprendeu? Através da Bíblia. Sendo lapidado por Deus ali no dia a dia, vivendo, convivendo, entendendo a limitação um do outro, ajudando um ao outro. Sabe? Quantas vezes, sabe, tendo que sentar e tendo conversas não muito agradáveis, mas peraí, a luz da Bíblia, a luz das Escrituras. Nunca eu acho, né? Eu falo isso na aula para as crianças, né? Toda resposta que começa com eu acho é autoexcludente. Não precisa nem terminar. Entendeu? Eu acho, você não acha nada. O que a Bíblia diz a respeito disso? E graças a Deus, ficando até melancólico agora, 19 anos de casado hoje. Cadê? Não é coincidência só, tá? Mas olhando para trás e desejando, né, olhando para frente também, qual é a perspectiva? Parte normativa, fora do jugo desigual, vivendo para o Senhor, buscando pessoas à sua volta interessadas em servir ao Senhor. Óbvio, tem a questão do evangelismo, que a gente tem que dar testemunho, e isso é outra coisa importante, entendeu? Não é ganhar pessoas pelo que você fala. Seus filhos não vão fazer aquilo que você fala, vão fazer aquilo que você faz. Eles vão replicar aquilo que você faz. Eu tinha Gente, coisa minha, tá? Quando eu conheci a Silvia, a primeira coisa que eu falei com Deus, falei, não vou me vender mais do que eu sou. Porque a gente faz isso no casamento, né? Entendeu? Você chega feia no casamento, quando você vai no namoro, quando você vai encontrar com o namorado? Você deixa de escovar os dentes? Você não faz isso. Descabelada? Também não faz isso. Você chega sempre cheiroso, bonitinho. Cara, e eu falei, não vou me vender. Coitada, né? Acho que eu não enxergava bem. Não vou me vender mais do que aquilo, vou ser quem eu sou. E outra, se eu tiver que conquistar ela, e é óbvio, esse era o meu desejo, testemunho. Testemunho. Quantas vezes, né, você está lá na casa da sogra, está gostoso, almoçando, né? E aí senta e está conversando lá. Tinha tia chata, lógico, faz parte, né? Mas você está ali e tal, legal, e 5 horas. 6 horas tinha que ir para a igreja, cara. Quantas vezes você acha que eu não tive vontade de ficar ali? Hoje não. Eu falo, não, cara, eu tenho que dar meu testemunho. Quando eu comecei a namorar a Silvia, a mãe dela tinha na entrada do apartamento assim, tinha uma mesinha cheia de santo, cheia de imagem, né? Cheia de imagem. E aquilo me incomoda, lógico, né? Mas sogra chegando, né, tal, não sei o quê, tem que ser, não sei o quê, babá. Mas um dia me perguntou, e eu me posicionei. Desculpa, isso para mim não significa nada, tal. E foi muito interessante porque, assim, apesar de você perceber que existe ali né? Tipo, nossa, como é que ele não pode gostar de um santo? Depois de um tempo, os santos sumiram dali, foram para não é uma gaveta, foram para uma separação, e detalhe, de costas. Não está virado para frente, né? Tipo assim, acho que é para o santo não ver o Yuri chegando, sei lá. Pode ser isso, Raquel, pode ser, entendeu? Mas ao longo do tempo foi, sabe, as coisas foram se adequando, sem briga, mas testemunho. Testemunho, sabe, mostrando para ela, cara, quais são os valores. Quando me perguntavam, a tia chata dela tinha uma mania de me provocar. Nossa, você viu que saiu no Estadão? Cara, nem leio Estadão, velho. Você viu que saiu no Estadão? Não vi, tia Zélia. Eu posso falar o nome dela porque já morreu, tá? Não vi, tia Zélia. Não, porque agora os homossexuais, cara, mas só assunto, sabe, para cutucar. Só assunto para cutucar. Aí um dia a Silvia falou para mim, saímos da casa da mãe dela, falou, nossa, por que você está quieto? Você está amuado? Eu falei, não. Ela falou, por quê? Eu falei, se eu falar, coitada, a tia vai querer me jogar da janela, então fica quieto. Ou seja, agindo com sabedoria, mas testemunho, testemunho, testemunho. Até que depois ela virou minha amiguinha,
A tia me aceitou e a gente teve uma boa convivência, mas, de novo, baseado em testemunho. Mas voltando aqui, sem falar de vida. Quando eu olho para esse texto de Josué e olhando para a vida de Acabe e de Jezabel, é óbvio que o exemplo de Jezabel e Acabe tem vários outros nuances, né? Por exemplo, poderíamos falar aqui da omissão de Acabe, certo? Ele foi pressionado pela sua mulher para fazer o mal. Poderíamos falar aqui de vários outros itens relacionados ao pecado dele. Mas eu optei por falar disso porque eu acho que é um tema extremamente relevante para todos nós. Ou seja, a necessidade que a gente tem de se aperfeiçoar no Senhor, de levar o nosso cônjuge a se aperfeiçoar no Senhor, a necessidade que a gente tem de procurar estabelecer relacionamentos com base na palavra do Senhor, relacionamentos sadios, que contribuam para o reino de Deus. Acho que esse é o mote principal daquilo que eu vejo no exemplo de Acabe e Jezabel. E para aqueles que estão ainda namorando, analisem isso, percebam isso, contribuam com o seu cônjuge. Casamento não é algo simples, como eu falei, ou seja, é a união de dois imperfeitos, mas se ambos focarem, ou se ambos tiverem os mesmos valores e o mesmo objetivo, a coisa fica bem fácil. Eu sempre gosto de falar dos meus exemplos, obviamente, né, pelos quais eu passei, mas eu vejo que tudo, né, todo o êxito que a gente tem no casamento é 100% dependente do Senhor, mas se a gente não se submeter a Ele, pouco adianta, né? Vamos orar, gente? Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, e nós Te agradecemos porque a Tua palavra é sempre boa, perfeita e eficaz. Obrigado por esse tempo aqui, ó Deus. Perdoa-nos pela nossa miséria, ó Pai, pela nossa limitação, pelos nossos pecados, que nos afastam do Senhor e de compreender a Tua boa vontade. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a verdadeiramente contribuir com o nosso cônjuge, fazendo, ó Deus, que o nosso relacionamento seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Coloca-nos em submissão à Tua palavra, coloca-nos em dependência do Senhor, ó Deus, que tenhamos prazer em viver dependentes de Ti, ó Pai, e que no nosso coração exista pleno e completo desejo, ó Deus, de Te amar, de Te servir. Obrigado pelas vidas que aqui estão, obrigado por todos aqueles que se reúnem nessa hora para Te louvar, para Te servir. E, ó Deus, nos dá um dia na Tua presença, ó Pai. Louvamos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém.